E aí, pessoal, nesta aula eu estaria apresentando alguns conceitos de eletrônica básica e alguns componentes eletrônicos. Esses são os conceitos que a gente vai estar vendo nessa aula. O primeiro conceito que a gente vai abordar é a tensão. A tensão, para estar explicando de forma mais didática, é possível fazer uma analogia com a pressão da água. Nesse estado aqui, nós temos duas caixas d'água, uma com água e outra sem água. Elas estão no mesmo nível, então a pressão em uma é igual à outra. Então a diferença de pressão é zero. Se colocarmos um cano entre elas, a água ainda não vai fluir de uma para a outra, pois ainda a diferença de pressão é zero. Se aumentarmos a altura da caixa número 1, começa a existir pressão, pois agora existe uma diferença de altura entre elas. Assim foi gerada uma diferença de potencial, e a água vai fluir. Na tensão, isso seria 1,5 volts. A tensão é dada em volts. Se elevarmos essa caixa mais ainda, aumentaria ainda mais a pressão dela. E, consequentemente, como estamos utilizando a pressão igual a tensão aumentaria. Seria 5 volts. E quanto mais alto colocarmos essa caixa da água, maior vai ser a pressão dela. E é do mesmo modo que acontece nas pilhas, na bateria. Nós vamos ter dois polos, e quanto maior a diferença de potencial entre eles, maior vai ser a tensão. Então, nesse exemplo aqui temos o polo positivo e o polo negativo. Quanto maior for a diferença de potencial entre eles, maior vai ser a tensão. E para acendermos esse LED aqui, a gente precisa de 3 volts. Então, podemos ver que aqui a tensão está aumentando. É como se estivesse aumentando a altura da caixa. Você está criando uma pressão maior e assim mais água vai passar. E mais rápido ela vai passar também. Mas essa água na eletricidade não é água. Ela é o quê? É os elétrons. Eles são os elétrons. Essas cargas são os elétrons. E esse fluxo na eletricidade é a corrente. Então, os elétrons eles passam dentro do fio, e quando eles passam dentro de um componente eletrônico, eles acionam o componente eletrônico, e assim fazem ele funcionar. Exemplo, nesse circuito aqui, você tem um lado positivo, que é essa barra maior, e o lado negativo. Quando você fecha o circuito, seria como se você... Aqui seria um botão nesse caso, mas é como se você abrisse a torneira. Quando você abre a torneira, você deixa a água passar. E a água vai percorrer todo o circuito. Aqui ela vai passar por uma lâmpada. Aqui os elétrons estão passando por dentro de uma lâmpada e estão ligando ela. E eles passam aqui pelo botão e vão pro negativo. Então eles sempre vão percorrer esse caminho aqui. Eles sempre vão do maior potencial para o de menor potencial. E existe uma forma para você descobrir quanto que vale a corrente, que é a intensidade da corrente, que é o I é igual à quantidade de carga que passou naquela área pela diferença de tempo. Então, geralmente é colocada 1 segundo aqui embaixo e é contada a quantidade de carga. E assim a intensidade é dada em ampere. Existem dois tipos de corrente e suas variações. Então, o principal tipo de corrente é a corrente contínua. A corrente contínua ela funciona da seguinte forma: o elétron sai do mais e percorre em um sentido o circuito até chegar no menos. E isso numa velocidade contínua, uma velocidade constante. Outra variação da corrente contínua é a variável. Então, o elétron ainda vai sair do mais, vai percorrer o circuito em um sentido único, porém ele vai ter uma velocidade variável. Outro tipo de corrente é a corrente alternada. A corrente alternada funciona do seguinte jeito: em vez do elétron sair do mais e percorrer todo o circuito até chegar no menos, o elétron ele faz um movimento para frente, volta para o seu ponto inicial e volta para trás. Isso para o elétron é relativo, pois para o elétron não tem frente e trás, né? Mas seria como se você estivesse numa régua, o elétron fosse pro 1, voltasse para o 0 e fosse para o menos 1. E ele ficasse nesse movimento
constantemente. Então ele vai para frente, volta, vai para trás, vai para frente, vai para trás. Ele vai ficar nesse movimento. E nisso ele vai bater nos outros elétrons. E batendo nos outros elétrons, ele vai fazendo os elétrons se movimentarem. E vai chegar uma hora que um monte de elétron vai estar se batendo aqui, que ele vai chegar aqui no final. E assim vai gerar a corrente, vai gerar vai gerar eletricidade. E por isso também que ele tem esse símbolo aqui, esse gráfico. Porque ele está no zero, ele vai para o 1, volta para o zero, vai para o -1 e depois volta para o zero. Então é esse movimento aqui, 0, 1, 0, -1. E quando você transforma essa corrente alternada em uma corrente contínua, através de componentes eletrônicos, você tem a corrente contínua pulsante. Então é uma variação da corrente contínua, pois ela segue somente um sentido. Então ela fica assim, ela tem um pico, daí cai, tem outro pico, daí cai. E esses seriam os tipos de corrente. Outro ponto muito importante é que há dois sentidos da corrente. Há o sentido convencional e o sentido real. O sentido convencional é o sentido que a gente trabalha quando a gente vai fazer circuito, estudar eletrônica, entre outros. Que o elétron sai do mais, percorre o circuito e chega no menos. Porém, na realidade não ocorre isso. Na realidade, o elétron sai do menos, percorre o circuito e chega no mais. E existem esses dois sentidos. O mais utilizado é o sentido convencional e a gente vai estar utilizando o sentido convencional mesmo. Em seguida temos a resistência. Cada material tem uma resistência. Então, se você pegar um metal, ele possui uma resistência muito menor do que uma borracha, que possui uma resistência muito alta. Mas o que seria essa resistência? A resistência ela seria como se fosse um efeito funil. Então, o material ele afunilaria. Isso daqui é uma analogia, né? Não acontece isso de fato no material, mas seria como se fosse um funil. Então o elétron ele ficaria mais apertado e esse elétron, para ele passar, ele teria que colidir com os outros elétrons. E como a abertura aqui é menor, vão passar menos elétrons do que se você colocasse aqui, que a abertura é muito maior. Então isso vai fazer nessa área ficar muito quente. E esse é o princípio de funcionamento do chuveiro. Por isso que a água aquece. Porque ali dentro do chuveiro você tem um resistor, que muitos chamam de resistência. E esse resistor passa muita corrente ali. E a sua resistência é muito alta. Assim ele consegue esquentar muito e aquecer a água. Então muitos elétrons vão entrar, eles vão ficar se colidindo aqui dentro para ver quem consegue sair e poucos vão sair. E assim você consegue diminuir a corrente de um circuito. Seria como se você tivesse uma válvula de um cano de água. Você consegue regular a passagem da quantidade de água. E para relacionar todos esses conceitos, nós temos a lei de Ohm. Então, através da lei de Ohm, você consegue relacionar a tensão, a resistência e a intensidade da corrente. E sabendo duas grandezas, você consegue encontrar uma terceira. Então, por exemplo, você vai montar um circuito e você precisa colocar uma resistência, pois o LED ele precisa de um resistor para ligar, porque senão ele queima, pois ele tem uma tensão de funcionamento. Para você descobrir qual que é o valor dessa resistência, qual é o resistor você vai utilizar, você tem que fazer essa conta aqui. Então você vai pegar a tensão do circuito menos a tensão do LED, dividido pela a intensidade da corrente que o LED precisa, e assim você descobre o resistor que você vai usar, qual é a resistência do resistor. Assim, explicando pode parecer um pouco complicado, mas a partir do momento que a gente praticar, a gente vai ficar claro como a gente vai estar utilizando a lei de Ohm, que é muito importante para quando vai mexer com circuito eletrônico, ok? Esses são alguns conceitos básicos de eletrônica e até a próxima aula que eu vou estar explicando alguns componentes eletrônicos. Falou, pessoal!